Gênesis 7, 1. Diz assim, leamos. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém. Oremos. Pai, fala ao nosso coração por meio da tua palavra. Palavra que é santa, palavra que nos instrui a respeito da tua vontade. Que essa vontade se cumpra em nós a cada dia, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vivemos um momento de transição geracional que cada vez nos assusta mais. Acabei de ter uma reunião com os pais de adolescentes e pré-adolescentes e a gente estava falando exatamente sobre isso. Uma geração, até pouco tempo, durava 40 anos. Para você migrar de uma geração para outra, você precisava aí de pelo menos 4 décadas. Hoje não. Hoje, se os nossos jovens de 22 anos, 21 anos, quando eles olham para os adolescentes de 12, de 13, eles percebem um abismo entre eles, porque alguns fatores sociais mudaram a concepção de transição geracional. E um desses fatores foi a revolução tecnológica. Acelerou o processo. A gente não consegue mais produzir alguma coisa que seja tão atual. Para você ter uma ideia, um artigo hoje de universidade, já falei isso aqui uma vez, quando você vai tratar sobre adolescente, uma publicação na área da psicologia, por exemplo, essa produção tem que ser rápida, porque se você começa a pensar um tema e você fica com ele pronto 5 anos depois, já é um tema desatualizado, porque os comportamentos já se transformaram muito. Então, diante desse cenário, nós nos colocamos como igreja, diante desse aceleramento dos movimentos, aceleramento das informações. As informações, é impressionante o quanto a coisa está rápida. Mal aconteceu, nós já estamos todos sabendo. A ênfase do virtual, o conhecimento horizontal, se na geração anterior, se alguns anos atrás, era importante o quão profundo você sabia de um tema, hoje o que se valoriza é o quão pouco você sabe de muito. Você tem uma horizontalização do conhecimento. Também isso se dá pela questão da tecnologia. Os conceitos e os valores estão todos sendo chacoalhados, conceitos familiares, valores. A gente trabalhou um pouco isso no domingo passado, sobre amor, por exemplo, o conceito de amor. Estão querendo divinizar o amor hoje, colocar o amor como um Deus, não se questiona. Aprendemos domingo passado que, na verdade, o amor não é um Deus, mas Deus é amor. Isso precisa ficar muito claro nos nossos dias. Enfim, a gente vive numa sociedade confusa. Está tudo muito confuso, gente. Acho que é unânime admitir isso. Está tudo muito complexo. E talvez não seja tão diferente da época de Noé. No tempo de Noé as coisas também estavam muito confusas. Aliás, as coisas começaram a ficar confusas depois que os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus. A opção de caminhar distante de Deus foi uma péssima opção. E foi uma opção que trouxe prejuízo já nas primeiras gerações. Nós estamos aqui no capítulo 7 de Gênesis. Se você vai para o capítulo 5, você tem a genealogia a partir de Adão. Você, quando olha ali nos primeiros versículos do capítulo 5, você pode responder um questionamento que possivelmente muitos têm. Alguém pergunta assim, para aí, se tinha Adão e Eva, Caim e Abel, Abel foi morto por Caim, ficou só Caim, como é que depois Caim casou? Se você observar no começo do capítulo 5, você vai ver que Adão viveu muitos séculos. Então isso proporcionou a possibilidade dele ter muitos e muitos filhos, E aí vem a primeira geração, de Adão até Noé, relatada aí no capítulo 5 de Gênesis. E nessa genealogia, você vai ver que chega até os filhos de Noé. E no versículo de número 27 e 28, nos versículos 27 e 28 do capítulo 5, nós temos o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs o nome desse filho de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou.
A terra foi amaldiçoada por causa do pecado humano. E esse pecado trouxe várias consequências. Mas é interessante, aqui no capítulo 5, verso 28, Deus deixar claro, através dessa genealogia, que mesmo a terra estando amaldiçoada, e a ideia da terra amaldiçoada é simplesmente a opção do homem de se romper com Deus, a opção do homem de viver uma vida longe de Deus. Essa consequência traria muitos prejuízos, mas Deus iria levantar um homem, o nome dele Noé, e esse homem seria um consolador. Interessante essa definição. Noé significa consolador, né? E a gente sabe lá na frente quem vai ser o grande consolador. Então Noé é uma prefiguração do consolador que virá para cuidar dos nossos corações, mesmo nessa terra amaldiçoada. A terra, ela está completamente estragada hoje, mas isso não é novo. E aí o capítulo 6 de Gênesis vai nos mostrar o quanto esse desajuste já era marcante nos primeiros anos, né? E a gente vê aqui no capítulo 6, eu só quero que você acompanhe a leitura comigo, a partir do verso 1, que o texto vai dizer o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Estranho já, né, essa definição. Filhos de Deus, filhas dos homens. Tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Talvez aqui muitos já se questionaram. Na Bíblia fala que viveu 800 anos, 900 anos, 700 anos. Como é que era essa contagem? O que a gente percebe, sabe exatamente, é que a partir aqui do capítulo 6, o homem passa a viver no máximo 120 anos. Antes disso, você vai perceber claramente na Bíblia que eles viviam vários séculos. E como maldição por causa da desobediência, Deus estabelece o prazo máximo de vida aí, na média de 120 anos, na época. Versículo 4, ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, Deus olha e Deus observa que a terra está completamente desorientada, e essa desorientação do planeta, ela acontece enfatizando algumas áreas, e é curioso no texto que a primeira desordem que Gênesis 6 aborda é a desordem sexual. Se você se atentar para a Bíblia, você vai perceber que esse é um problema que na lista de pecados sempre vai aparecer no primeiro lugar. Porque a desorientação na questão sexual da humanidade é alguma coisa que se atrapalha muito. E esse texto de Gênesis aqui já nos enfatiza isso. Existem algumas interpretações a respeito dessa relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Pelo menos 3 interpretações sobre isso. Esse é um dos textos mais complexos para explicar, né, ou para fazer a exegese na Bíblia. Porque ele não é claro. Então, quando eu citar aqui as 3 possibilidades, você guarda isso só como possibilidade. Não tem como fechar numa, nós não temos dados suficientes para fechar apenas numa. Os teólogos estudando, eles deram pelo menos essas 3 possibilidades. A primeira delas fala sobre os descendentes de Sete, que são os filhos de Deus, porque Sete é a descendência que Deus abençoou. E você tem as filhas de Caim, que é a descendência que Deus havia amaldiçoado. E os filhos de Sete, eles têm relação com as filhas de Caim, e aí isso contaminou a geração ou a descendência abençoada que Deus havia separado. Essa é a primeira interpretação que nós temos. É como se tivesse acontecido ali casamentos de gente que cria em Deus e amava a Deus e que não cria em Deus. É o que o Antigo Testamento vai trabalhar muito acerca do casamento misto, né? Quando alguém de Israel casava com uma pessoa de outra nação pagã. Então, uns vão interpretar esse texto como sendo isso que está acontecendo. Outros vão dizer que, na verdade, são anjos caídos, tendo relação, os nefilins, né? São anjos caídos tendo relação sexual com mulheres. Tem essa interpretação e eles tentam
dar consistência para ela. É muito comum essa interpretação no judaísmo rabínico, né, e para alguns pais da igreja também. Só que Jesus Cristo fala no Novo Testamento que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Então fragiliza também essa possibilidade, mas tem muita gente aí que vai interpretar dessa forma. E também é curioso chamar filhos de Deus, anjos caídos, de filhos de Deus, né? Acho que não é por aí não. E tem uma terceira hipótese, possibilidade, que é a dinastia de tiranos monárquicos. Lá no capítulo 4, versos 23 e 24, vai falar sobre a descendência de Caim. Vai ter um sujeito lá chamado Lameque, e através da descendência de Lameque surge homens poderosos, homens que eram forjados para a batalha, e eles se tornaram tiranos monárquicos, ou reis divinos. Daí a expressão filhos de Deus, esses reis divinos que exploravam sexualmente as mulheres. Essas são as três vertentes que tentam explicar esse texto. Mas, irmãos, independente das explicações, o que nós temos é uma questão sexual. Alguma coisa disfuncional. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Deus diz que a relação sexual é para acontecer entre marido e mulher. E aí você já tem aqui em Gênesis 6 alguma coisa muito estranha acontecendo que extrapola essa questão que Deus estabeleceu. E que quando nós olhamos nos nossos dias, nós percebemos também que a questão de relação sexual é um tema em voga e que vem à tona também, porque cada vez mais nos surpreende, como vimos domingo passado, nas possibilidades, né, que a sociedade tem de criar a respeito de inúmeras maneiras de relação sexual. E aí você percebe que isso é alguma coisa que entristece Deus, quando nós saímos daquilo que Ele estabeleceu, e já está aqui em Gênesis capítulo 6, mostrando isso claramente. Outra categoria, além dessa desordem sexual, fala de heróis, os gigantes do versículo 4. Quem são esses gigantes? Eram heróis da época. Então, assim também na nossa sociedade, nós temos pessoas se colocando como heróis e heroínas do nosso tempo, e expondo seus pensamentos, expondo aquilo que eles acreditam e tentando levar consigo um monte de gente para acreditar da mesma forma. Então você tem uma distorção da sexualidade ou do sexo, você tem a questão dos heróis, pessoas que querem ocupar essa posição. O texto vai falar daqueles que eram valentes, ou seja, a ideia de poder. Você também tem no nosso tempo uma divergência de pensamento quando se trata de poder, pessoas poderosas ou pessoas tentando ocupar o poder. O poder sempre é alguma coisa que atrai a sociedade. E por último você tem as pessoas que buscavam a fama, os varões de renome, né? Essa era uma outra linha daquele tempo que dividia, né? Que roubava a atenção das pessoas para que elas não olhassem para Deus. Olha que coisa interessante. Heróis, poder, fama, desordem sexual, tudo isso lá em Gênesis capítulo 6. Quando a gente chega no século 21, a gente percebe que os temas mudaram completamente, não é verdade? Não mudou nada. Percebemos, como diz Salomão lá em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Os nossos problemas continuam muito parecidos com aqueles que Noé enfrenta no seu tempo. E aí o texto vai continuar no capítulo 6 dizendo que o Senhor vê essa maldade se multiplicando. Não tinha fim a maldade do homem, o desejo contínuo, o mau desejo do coração. O versículo 6 vai dizer, gente, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa palavra é forte. Deus se arrepende de colocar o homem na terra, e isso pesou o coração de Deus. Sabe quando você faz alguma coisa e você vê que aquela coisa que você fez, e não é que você fez errado não, porque quando a gente lê aqui que Deus se arrependeu, de repente o nível o ar desligou, o pastor vai começar a transpirar desesperadamente. Junta diaconal me socorre. Quando você vê aqui no texto, talvez uma leitura superficial, que Deus se arrependeu, vem na sua mente, mas Deus não erra. Como é que Deus se arrepende? Como é que Ele pode ter arrependido? A palavra aqui no hebraico, a melhor tradução não é Deus se arrependeu como se Ele tivesse feito uma coisa errada, mas é Deus se entristeceu profundamente. Sabe quando você faz alguma coisa, essa coisa não foi errada, mas você vê que aquilo que você fez, que não foi errado, causou um tremendo desajuste,
E você vê aquilo degringolando por um lado e você fala, gente, mas não era para ser isso. Santos Dumont vem à nossa mente nessa hora, né? Quando ele cria o avião, todo feliz, a possibilidade do homem voar, e de repente ele percebe que o avião está sendo usado para guerras. E ele fala, mas não era para isso, né? Não era para isso, não era esse o projeto. E Deus, a ideia é exatamente essa. Deus olha para o projeto, Ele cria o homem para uma relação de amor e vida. Ele cria o homem para que esse homem pudesse ter prazer na presença dele. Esse homem dá as costas para ele, e agora ele começa a ver a tragédia dos relacionamentos humanos. Ele começa a ver todo o caos que se estabeleceu por causa do rompimento do homem, e daí ele diz então acerca do seu arrependimento. O verso 7, ele fala, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E aí você diz, mas Deus pode fazer desaparecer a humanidade da face da terra? Por isso que o texto deixa claro que foi Ele quem criou. Se foi Ele quem criou, Ele pode, é dele. Tudo que existe na terra é obra das mãos de Deus, foi Ele quem criou. E Ele deixa claro, eu vou fazer desaparecer o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Olha que interessante, o animal, o réptil, a ave, tudo vai perder a vida por causa do pecado. Por isso, quando a gente vai lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. O que é mundo ali? O mundo é cosmos. Quando você vai para Romanos 8, Paulo vai falar que não só o homem está desesperado pela volta de Cristo, mas também a natureza. O pecado do homem não estragou apenas o homem, o pecado do homem danificou toda a natureza. Toda a natureza foi contaminada por causa do pecado. Por isso a redenção em Cristo é uma redenção ao homem, mas também é uma redenção ao cosmos. A natureza será reestabelecida, novos céus e nova terra. É isso que o texto está falando, e a gente já percebe aqui que a consequência do pecado atingiu toda a criação. Mas o verso 8 é um verso de esperança. E esse sermão de hoje é um sermão de esperança, não é um sermão de desespero. Porque desespero a gente já sofre daquela porta para fora o tempo todo. Tudo que a gente olha, tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, a angústia às vezes começa a nos tomar. E agora que a gente tem informação pupulando no nosso celular a todo momento, com uma manchete dizendo que alguma coisa trágica está acontecendo, é muito fácil hoje você viver estressado, angustiado, preocupado e tomado por inúmeras informações negativas. Mas você que entrou nesse lugar hoje, a palavra de Deus para você é palavra de esperança. É palavra de esperança. Por isso que o verso 8 do capítulo 6 diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Porque Deus é Deus que dá rota de escape para a humanidade. Eis a história de Noé, diz o versículo 9 do capítulo 6. Ele era um homem justo, um homem íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O que Deus está procurando na terra? Gente que tem vontade, desejo de andar com Ele, fazer uma caminhada com Ele. Deus nos chama sempre para caminhadas. Deus ama fazer caminhada com o seu povo. Se você prestar atenção antes da queda, Deus ia no final do dia para o jardim para fazer o quê? Caminhar com Adão e com Eva, para eles conversarem. Ali provavelmente era uma cristofania. O que é uma cristofania? Era uma aparição de Cristo no jardim, para que eles pudessem caminhar e conversar. Deus ama conversar com o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de relacionamento. Você nunca pode quebrar esse conceito na sua mente. Deus é Deus que ama andar com o seu povo. A maldade da terra é completamente monitorada por Deus. Deus sabe dos problemas que estão acontecendo no Brasil. E não só sabe no sentido de ter conhecimento. Não, Ele está no controle de toda a situação. Isso precisa tranquilizar o nosso coração. Deus sabe o que passa na sua casa. Deus sabe. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando questões na área da saúde, lá na minha família ou na minha própria vida, financeira, problemas de relacionamento. Deus sabe, e não só sabe no sentido de ter noção e conhecimento, mas Deus está no controle. Nós precisamos entender que Deus está no controle. E isso vai produzir descanso no nosso coração. Noé andava com Deus, apesar de toda a maldade que havia no mundo, Noé sabia que Deus estava no controle. O coração do homem é mau, Deus se arrepende de ter feito, Deus quer fazer com que esse homem desapareça da terra.
A situação expressa desespero e calamidade humana, mas Noé achou graça diante do Senhor. É a própria graça de Deus que é dada a Noé. Ele era um homem íntegro. Quando aparecer essa expressão na Bíblia, que um homem é íntegro, uma pessoa é íntegra, isso é na relação com o próximo, integridade, na relação com o seu igual. Quando aparecer na Bíblia que um homem é justo, uma pessoa é justa, isso é na sua relação com Deus, integridade com o próximo e ser justo no seu relacionamento com Deus. Ele andava com integridade e justiça entre os seus contemporâneos, a sua geração. E aí diz o texto que andar com Deus era já um exercício que Enoque tinha feito. Enoque fez esse exercício, capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que interessante. Enoque andava com Deus, Deus o tomou para si. Noé andava com Deus e Deus o colocou dentro da arca com a sua família. Ou seja, quem anda com Deus tem segurança, proteção e a companhia do Todo-Poderoso. É isso que o texto bíblico quer nos informar aqui nesse momento. A integridade e a justiça de Noé são vistas em todo o processo de obediência na construção e organização da arca. E aí, meus irmãos, quando a gente chega na construção da arca, isso nos chama a atenção por diversos aspectos. Você tem toda uma sociedade hostil a Deus, uma sociedade que deu as costas para Deus, e você tem um único homem que anda com Deus, que teme a Deus, que é íntegro diante dos homens, que é justo diante de Deus, e Deus então chama esse homem e dá para esse homem um projeto que é absurdo, um projeto que foi alvo de críticas de todos os seus contemporâneos. E quando você pensa em contemporâneos, você não pode pensar só naqueles que eram distantes a Noé, não. Noé tinha vizinho, gente. Noé tinha vizinho, Noé tinha amigos, Noé tinha familiares. Noé tinha gente que almoçava com ele ali toda semana, fazia parte do núcleo de relacionamento dele, pessoas que eram chegadas a Noé. E de repente você tem Noé, imagina, dá a vida para a cena. Tenta imaginar isso. A Bíblia é um livro que a gente crê só pela fé, né? Só pela fé. Porque você vê lá o anjo chegando para Maria e dizendo: Maria, você vai ter um filho e você vai ter um filho mesmo sendo virgem. É um absurdo. Pela fé que a gente crê, não é? Aí você chega aqui nesse texto e Deus vira para Noé e fala para Noé: Noé, eu preciso de você, você vai construir um barco, e nem mar tem onde você mora. Você vai fazer um barcão, e nesse barcão você vai entrar com a sua família e colocar um casal dos animais. Tá? Eu vou te dar todas as medidas e você só vai começar a construir. Dá vida para a cena. E aí Noé levanta, animado, não é? E diz para a esposa: meu bem, estou animado, novo projeto. E a mulher olha para aquilo, você como mulher tenta visualizar a cena, seu marido acordando com esse ânimo todo. Fala: vou construir um barco. Que legal, que bom, a gente vai ter um barquinho de férias e tal. Não, é um barco grande. E conta para a esposa fala: você está maluco, não conta isso para ninguém, pelo amor de Deus. Mas como que você constrói um barco desse tamanho escondido? As pessoas começaram a ver aquilo, e todas começaram a zombar de Noé e ridicularizar Noé, e certamente se nós estivéssemos lá, o que nós faríamos? Noé, vamos te ajudar? Não, Noé, você está maluco. Você está maluco. Então, ele vivia numa geração que andava distante de Deus, é dado para ele um projeto que é um absurdo, e Noé, ele cumpre esse projeto. Por quê? Porque Noé sabe e conhece quem deu o projeto. Deus coloca para nós coisas às vezes que são absurdas, que a gente não consegue compreender. Deus nos chama para fazer coisas, para realizar obras, para viver uma vida cristã que às vezes nós não temos condições de absorver intelectualmente tudo isso que Deus tem nos dado para fazer, tudo isso que Ele tem estabelecido para nós, mas é pela fé que a gente continua caminhando, assim como Abraão caminhou, assim como Noé caminhou, assim como Moisés caminhou, assim como os profetas caminharam, assim como Jesus veio para cumprir o seu projeto e caminhou, assim como os discípulos caminharam. Nós somos uma igreja que está sempre caminhando em direção aos projetos de Deus para a humanidade.
A gente precisa apenas ter condições de ouvir a voz de Deus. E hoje, essa voz de Deus está muito clara para nós através da Bíblia. Deus estabelece qual a direção, o que devemos fazer, mesmo que o mundo ache que aquilo que nós acreditamos seja um absurdo. Porque o mundo sempre achou um absurdo. Não é novidade nenhuma. Nós só não podemos, e aí vou abrir um parênteses, nós só não podemos acolher absurdos que não estão na Bíblia. Uma igreja não pode abraçar um absurdo que não é respaldado na palavra de Deus. A gente tem muita coisa aí, em nome da igreja evangélica, que não tem respaldo bíblico, e é um absurdo. É um absurdo quando você vê exploração financeira em nome de Deus, não tem respaldo bíblico. Isso é um absurdo, e nós nos juntamos às vezes com o mundo para dizer que isso é um absurdo. Mas quando os absurdos de Deus, absurdos que o próprio Deus estabeleceu para a humanidade são colocados, nós devemos acolher pela fé esses absurdos. E a fé, meus irmãos, é alguma coisa que vai além da razão. É um problema quando a gente quer deixar a fé do tamanho da razão. Porque quando deixamos a fé do tamanho da razão, a gente dispensa a fé. Você não precisa da fé, você fica só com a razão. Fé, falamos domingo à noite sobre isso, é alguma coisa que vai além da razão. O que foi dado para Noé fazer foi algo além da razão. Crer que Cristo ressuscitou é alguma coisa que vai além da razão. Nós vivemos pela fé. Nós somos uma comunidade da fé, e é pela fé que nós cremos que o Cristo que veio e ressuscitou voltará para nos buscar. Você precisa acreditar nisso da mesma forma que Noé acreditou que o dilúvio iria acontecer. Por isso ele começou a construir a arca. Ele poderia no meio do caminho falar: eu acho que foi um sonho, acho que eu tive um momento de delírio, não tem nada disso. Não. Ele entendeu a voz de Deus, porque foi Deus quem falou, e aquele que prometeu que voltaria foi o próprio Deus também. Jesus Cristo fala para os discípulos: eu vou, mas eu voltarei para buscar a vós outros. Isso precisa aquecer os nossos corações, como aqueceu o coração de Noé naquele tempo. E aí capítulo 7, verso 1, o texto bíblico nos informa: disse o Senhor a Noé: entra na arca. Deus fala com Noé. É Deus quem diz, é Deus quem controla, é Deus quem governa, é Deus quem dirige. Noé creu, construiu a arca, e Deus disse para ele: agora você entra, Noé, agora você entra na arca. Deus nos criou para relacionamento. Ele ouve e Ele fala, Ele conduz as nossas vidas, Ele nos instrui. Por isso a importância da vida de oração. Amanhã é segunda-feira, talvez você já tenha uma agenda fechada, mas não deixe de acordar e orar, pedindo a Deus instrução para tudo que você vai fazer, para todos os seus movimentos. Amanhã talvez muitos vão fechar negócios, amanhã muitos vão fazer aplicações, amanhã muitos vão ter que tocar as suas empresas, amanhã você vai ter que suportar mais um dia aquele seu patrão, amanhã você vai ter que ir para a faculdade, para o colégio, aquele professor que explica e você não entende nada. Peça a Deus instrução. Me ajude, Deus, a viver nesse meio, nessa sociedade, de uma maneira que glorifique o Senhor. Ande com Deus, acredite que Deus está indo com você para aquela reunião, Deus estará lá, e Ele vai te instruir no que falar. Hebreus, capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem mediante a fé. Noé era instruído por Deus. Coloque o seu coração diante de Deus para ser instruído por Ele também, e você vai experimentar maravilhas do Senhor aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Deus fala com você assim como Deus falou com Noé. Deus é o Deus que concede salvação. A expressão entra na arca é um convite para entrar pela porta. Tinha uma única porta. O dilúvio ia acontecer. Só há uma saída, só há uma porta. E onde é que nós vemos essa expressão de novo? No Novo Testamento, João 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Jesus Cristo é a porta. Tem muita gente tentando dizer, não, a porta é por aqui, não, a porta é por ali, não, quem sabe onde é a porta é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. A Bíblia vem nos dizer que só há uma porta, assim como nos tempos de Noé, só tinha a porta da arca, por isso Noé e sua família foram salvos. Hoje, a porta continua sendo única, e a única porta é Jesus Cristo. Ele não é uma opção, Ele é a única opção. Talvez você que está aqui pela manhã tenha olhado para essa arca e tenha se impressionado com o tamanho dela, tenha olhado para a fé cristã e até gosta da fé cristã. Talvez você, como a Hebe Camargo, acha Jesus uma gracinha. Você acha Jesus interessante, com alguns posicionamentos legais, alguém que realmente marcou a história, mas Jesus, Ele não está aqui e não veio ao mundo só para ser admirado, para ficarmos impressionados com Ele. Jesus veio para salvar, dar a vida. Jesus morreu numa cruz para dar a vida por você, e ressuscitou. E sabe para que Jesus ressuscitou? Para dizer para todos nós, fica tranquilo, porque eu venci a morte, e vocês também vencerão em meu nome. Jesus é a porta, a única porta. Ao entrar pela porta, nós encontramos vida, assim como Noé e sua família encontraram vida. Ao tratar da sua volta, Jesus faz referência ao dilúvio. Por isso, irmãos, muito cuidado quando alguém questiona que o dilúvio aconteceu. Porque se alguém questiona que o dilúvio aconteceu, você não está colocando em xeque só a palavra de Gênesis, não. Você está colocando em xeque a palavra do apóstolo Pedro, que falou que o dilúvio aconteceu. Você está colocando em xeque a palavra do autor de Hebreus, que falou que o dilúvio aconteceu. E você está colocando em xeque a palavra de Jesus, que falou que o dilúvio aconteceu. Então você tem que desmontar tudo. Não dá para dizer, o dilúvio não aconteceu, Gênesis lá é um mito. Tá bom, mas Jesus repetiu isso depois, né? O autor de Hebreus repetiu, Pedro repetiu. Então, Jesus fala o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que nós aprendemos? Aprendemos que o dilúvio, a arca de Noé, é uma prefiguração da vinda de Cristo. Tem muitas pseudo-portas hoje, tem muitas portas falsas hoje, e você pode entrar por uma porta que te oferece bem-estar. Talvez você tenha vivido bem. Você pode entrar por uma outra porta que te ofereça sucesso, riquezas, felicidades. Pode entrar por várias portas. Esse mundo tem várias portas para você, mas que te oferece salvação é só uma, e o nome dessa porta é Jesus Cristo. E eu vou dizer, depois que você entra por ela, você recebe a vida eterna, e nada nesse mundo pode te oferecer a vida que Jesus Cristo dá. É uma vida que não vem de fora para dentro, é uma vida que vem de dentro para fora. Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo para fazer com que essa vida jorrasse no nosso interior, e no seu interior fluirão rios de água viva. Crer em Jesus é não só ter a esperança da vida eterna, mas crer que não tem como ter uma vida melhor aqui, se não for por intermédio dele. Existe um trato pessoal. A família de Noé entrou, mas o justo era quem? Noé. A bênção se estendeu para toda a família. Por isso que Deus diz para Noé no verso 1 do capítulo 7, eu reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Noé viveu na geração dele, não tem como ele viver nessa nossa geração. Quem foi chamado para viver o evangelho na nossa geração fomos nós. E a pergunta é, será que Deus também diz a mesma coisa para nós hoje? Será que Deus diria o seu nome e falaria, você, eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração? Ou será que nós já estamos negociando Deus com a nossa geração?
Ou será que nós já estamos assimilando alguns preceitos da nossa geração que contradizem com a palavra, mas para a gente não se sair tão mal na sociedade, a gente acaba mesclando as coisas, e o que Deus está dizendo, que Ele viu em Noé, foi alguém que era justo, íntegro, e vivia plenamente na presença de Deus no meio da sua geração. Não importava a pressão que ele sofria, os momentos de crise, de dúvidas que provavelmente Noé teve. Deus conhece o labor do seu povo, Deus conhece as obras do seu povo, Deus conhece as minhas obras, Deus conhece as suas obras. Assim como lá em Apocalipse, Deus chama João e Jesus Cristo fala a respeito das 7 igrejas. E quando Jesus vai tratar com as 7 igrejas, o que ele dizia? Eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Deus pergunta lá em Jó, Deus pergunta para Satanás, e é bom a gente já deixar claro aqui, que Satanás não tem liberdade para agir. Satanás não é livre para fazer o que ele bem pensa, não. Satanás precisa prestar contas para Deus. Deus coloca rédeas no diabo. O diabo não faz o que quer. Deus põe limites para o diabo. Por isso que Deus vai dizer que nós não sofreremos tentações ou provações além das nossas forças, porque o diabo está no controle de Deus. E Deus chama os anjos, e Satanás vai também para prestar relatório para Deus, e Deus pergunta o que para ele? Você tem observado o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal? E aí eu faço uma pergunta: quando Satanás vai lá prestar relatório para Deus sobre o que ele anda aprontando na terra, qual o relatório a respeito de você? Quando Deus pergunta: você tem observado a minha serva tal, o meu servo tal? O que Deus tem dito de você? Íntegro, reto, fiel, temente? Ou Satanás tem chegado na presença de Deus com aquela risadinha malévola? O senhor falou que ele era temente, olha lá, caiu fácil. Qual o relatório que você tem prestado a Deus com a sua vida, com as suas obras? E aí, por último, passa o dilúvio e Noé sai da arca, capítulo 8, versículos 15 e 16, diz assim: então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Quem entrou na arca precisa sair transformado. Quem entrou na arca precisa sair transformado. A arca é lugar de transformação, porque é na arca que a gente vê o livramento, é na arca que a gente vê a proteção, é na arca que a gente vê o sustento, é na arca que a gente vê o cuidado de Deus, mesmo estando num mundo marcado por tanta tragédia e maldade. É na arca que nós percebemos claramente a presença de Deus. É no deserto que Deus se relaciona conosco. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que uma tragédia acontecendo lá fora, o dilúvio, exterminando com toda a criação. Mas Deus manifestou a sua graça na vida de Noé e na vida da sua família. E aí a gente percebe que Deus encontra Noé como um homem justo, temente. Noé sai da arca. Qual é a primeira coisa que Noé faz? Planta uma vinha. Até aí, tudo bem. Depois que ele planta a vinha, o que ele faz? Colhe a uva. Até aí, tudo bem. Mas aí ele fermenta a uva e faz o quê? Fica bêbado. Esse era o melhor que tinha. O homem justo, mas pecador. O justo reconhece o seu pecado. Noé se embriaga. E aí o seu filho vê a sua nudez. E com isso, Cã é amaldiçoado. Ou seja, o que Deus prova claramente com esse texto é que o homem não é salvo pelas suas obras. O Noé, o único, daquele momento, naquele contexto, naquela geração, justo e temente, ao sair da arca, ele já se perde na embriaguez. E nós entendemos então que a salvação não vem por aquilo que a gente faz, mas a salvação vem pela graça de Deus. O filho que viu a nudez do pai foi amaldiçoado, mas Noé com certeza
teve o seu pecado perdoado por Deus. Por isso ele é lá no livro de Hebreus reconhecido como um homem de fé e um homem temente a Deus. Uma coisa que a Bíblia não faz é esconder o pecado do povo. Você não vai ver personagem na Bíblia, a não ser Jesus Cristo, a Bíblia escondendo o pecado do indivíduo. Pelo contrário, a Bíblia traz à tona. Davi fez uma coisa horrível, a Bíblia registrou. Salomão aprontou muito, a Bíblia registrou. Mas foram homens que se arrependeram. Raabe era uma prostituta, mas se arrependeu e o nome dela está na lista dos heróis da fé. Porque Deus é Deus que vem para transformar qualquer realidade. Deus não vem para lidar com gente organizadinha, perfeitinha, arrumadinha, não. Deus sabe o estrago que o pecado causou em nossos corações. E Deus está sempre pronto para nos perdoar e fazer com que recomecemos a nossa caminhada com Ele. Noé recomeçou a caminhada com Deus. E ele continuou sendo um homem marcado pelo seu temor e pelo seu amor ao Senhor. Muitos tiveram contato com Cristo também. Assim como a família de Noé teve contato com a salvação de Deus através daquela arca. Mas nem todos tiveram seus corações convertidos como foi Cã. No ministério de Jesus não foi diferente, uma multidão ao redor dele. Mas quando ele pregava o evangelho, muitos iam embora, porque não queriam aquela palavra. 10 leprosos, discriminados pela sociedade, vão até Jesus e clamam: Jesus, tem misericórdia da gente, nos cure. Jesus cura os 10, mas só um volta e reconhece que Jesus é Deus e que Jesus deve ser adorado. Os outros foram curtir a vida, agora sem a enfermidade. Muito cuidado com a sua motivação para procurar Jesus Cristo. Jesus não veio para melhorar a vida de ninguém, não veio para melhorar a sua vida. Jesus veio para te dar uma vida nova, nova vida. Jesus veio para te fazer um novo homem, uma nova mulher. Eis que tudo se fez novo. O Evangelho é o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, a grande novidade. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Jesus não veio para reformar você, para ficar melhorzinho, não. Ele veio para te dar uma nova vida. E quem crê em Jesus Cristo tem a salvação. E quem crê em Jesus Cristo também tem uma responsabilidade. Por isso, sai da arca. A gente está aqui dentro da arca, tem que sair, porque tem um mundo aí fora, querendo saber qual é a porta, qual é a saída, como encontrar resposta para os seus questionamentos, como encontrar paz para a sua alma angustiada, como encontrar água para a sua sede, está em Jesus Cristo. Nós sabemos e precisamos sair da arca e anunciar essa mensagem a todos. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite nessa tarefa. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado pela história de Noé. Obrigado, Deus, porque através dele nós aprendemos que o Senhor do teu santo trono observa e procura, como o Senhor Jesus Cristo disse à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores, justos, piedosos, que procuram te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, que nós sejamos encontrados diante do Senhor como estes que procuram viver para a glória, para a honra do teu nome. Ajuda-nos, Deus, a experimentar a tua presença como Noé experimentou. Ajuda-nos, Deus, a te obedecer como Noé obedeceu, mesmo vivendo numa geração tão hostil ao Evangelho, mesmo ouvindo tantas críticas, Deus, que nós continuemos firmes no amor e no zelo pela tua palavra, pela tua voz, que nós possamos, Deus, entender que os teus projetos são maiores do que os projetos da nossa geração, que nós possamos entender e crer que a tua palavra é a nossa regra de fé e prática, e é ela que ilumina os nossos caminhos e não os conceitos e princípios do nosso tempo, Deus. Que isso possa pastorear, aquecer e direcionar os nossos corações. Ó Deus, e se alguém entrou aqui dentro sem conhecer Jesus Cristo como Salvador, que o teu Santo Espírito esteja se revelando a eles e convencendo-os, Deus, do pecado, do juízo, da justiça, e ajudando-os a perceber que a única porta que traz a salvação é Jesus Cristo, e a porta que nos dá esperança, que nos dá vida e que nos leva para a eternidade,
porque veio ao mundo, se encarnou, morreu e ressuscitou, para garantir vida eterna a todos aqueles que procuram por Ele. Que estes possam crer no Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.